Então, só repetindo um pouquinho o que eu falei, então a Joana andou descrevendo a sociedade nossa com várias questões, né? O consumismo, o individualismo, culto ao corpo, relacionamento superficial, a eterna juventude, o culto no corpo, e o materialismo, como tudo isso. E ela veio falando que nós precisamos disso por causa da nossa desconexão com a nossa essência. A gente precisa dessa crise coletiva. E nós vamos entender melhor o sentido disso hoje. Página, página 41. São esses nobres exemplos de fidelidade ao dever e de continuidade da ação edificante que contribuem para equilibrar a balança moral do planeta humano, com os braços distendidos para o socorro aos tombados, para a minimização do desespero dos fracassados, para a solidariedade junto aos abandonados pelo triunfo mentiroso. Aí que nós paramos que isso é um conceito bíblico que chama os remanescentes fiéis, que nos momentos de crise tem sempre um percentual que testemunha na sua vida essa firmeza nos postulados cristãos que fazem com que mantenha a balança moral do planeta equilibrada, porque eles vivem o evangelho. Eles não são pregadores, eles vivem na sua vida, e isso é o sustentáculo, vamos dizer assim, vibratório, que não deixa a coisa descambar completamente. Isso é descrito sempre como remanescente fiel. Tá? Eles comprovam que o ser humano está fadado à ascensão e ao estágio inferior, em que se compraz, é transitório, por mais que dure, desejando-lhe a experiência vivencial para a construção da sua individuação. Então, isso tem um objetivo, né, gente? Qual que é o objetivo? A individuação, né? O objetivo é individuação, ou seja, eu me tornar um indivíduo. Para me tornar um indivíduo, eu tenho que fazer contato com os meus conteúdos que eu nego, que eu tenho dificuldade de entrar em contato para integrá-los e ir tornando uma consciência unificada, né? Então, agora, o que eu achei interessante, vocês notaram o que, que ela falou do nosso estágio inferior? Vocês perceberam o que, que ela falou aí? É transitório mas tem uma outra coisa que ela põe. É transitório, inclusive Kardec fala, a evolução é um determinismo. A gente se compraz, a gente gosta. A gente gosta de ser inferior, que triste, né? No estágio inferior em que se compraz. A gente gosta. Aí daí está a dificuldade da gente largar, de avançar, não é? Agora, a evolução é um determinismo, né, gente? A gente gosta das sensações do que é material e a gente ainda não consegue alcançar esse prazer nas coisas, na beleza, na cultura, no ver uma natureza, em ler um livro. E a gente gosta mais do comer, do dançar, não é? Do sexo. A gente gosta disso, então é difícil a gente largar um sem ter o outro. Ah, Da quando bebida, do brigadeiro. a gente escuta, nossa, para depressão nada melhor que chocolate. A conquista dessa individuação é como um parto. Todos os partos doem, mesmo aqueles denominados sem dor. Portanto, as dores íntimas e as faltas consideradas importantes, mas sem valor real, são o período da gestação para o parto de plenitude. Primeira coisa, né, gente? Ela fala que dói. Nós vamos entender por que dói, né? Mas olha bem o que ela fala das nossas faltas. A gente às vezes valoriza demais, né? Por quê?
Pois é, que é o período de gestação, mas porque ela não tem um valor real. A gente exagera quando a gente erra, né? Fica pegada, se torturando, em vez de aprender e seguir em frente. Então, o que que ela fala? Ó, as faltas consideradas importantes, mas sem valor real. Aprende e segue em frente. A gente fica ali se torturando, se martirizando, apegado, valorizando demais, entendeu? Agora é interessante. Por que que dói? Por que que dói? Põe lá para nós. Dói porque ainda somos egoístas, somos vaidosos, somos orgulhosos. Mas por que que dói deixar de ser egoísta? Porque pensa bem, olha, quando a gente lê Kardec, ele fala para cada imperfeição uma dor. Então, quanto menos imperfeito eu sou, menos dor. Então, você pensa bem, se eu estou na vaidade aqui, a vaidade dói, gente. Você está lá no seu sossego, né? Aí você tem que preocupar com não sei o que do cabelo, a plástica, não sei o que, o cuidado do corpo, a roupa impecável. Olha o tanto de tempo que você gasta com isso. Olha o sofrimento, a inveja. Você fica tomando conta do outro, o que, que o outro tem, o que, que o outro não. Você está preso. Olha o trabalho que isso dá. Então, toda imperfeição traz uma dor. Então, por que que na hora de eu deixar essas imperfeições dói, né? Porque tem uma imagem que eu tenho que eu acho que eu sou e do outro lado tem o que eu sou. Aí, ao contato do que eu sou, eu me desiludo com o que eu não sou e que acho que eu sou. O que dói é isso. Entenderam? Aí eu acho que eu sou a mãe da paciência, que eu sou uma pessoa pacientíssima. É o cair em si, né, Vânia? Hã? É o cair em si, né? É o cair em si. Aí eu acho que eu sou muito paciente, né? Aí, de repente, a pessoa me faz uma pergunta lá e toca onde não devia, solta os cachorros em cima dela. Né? A paciência acabou naquele segundo que eu achava que eu tinha. Aí, nesse livro aqui, O Homem Integral, a Joana vai falar de novo, tá? A respeito desse parto. Você sabe o que tem acontecido de vez em quando comigo? Nossa, eu estou tão bem e tal. E alguém passa uma mensagem no WhatsApp, eu falo, acabou. Te traz para a realidade. O homem integral. O autodescobrimento é também um processo de parto, impondo a coragem para o acontecimento que ele libera. Examinar as possibilidades com decisão e enfrentá-las sem mecanismo desculpistas ou de escape constitui o passo inicial. Então, a Joana fala que a gente tem dois mecanismos que a gente faz quando a gente tem que, ó, o acontecimento, olhar a verdade que está ali, né? A gente usa dois mecanismos para evitar o autoconhecimento. Qual que é? Desculpa e escape, né? Eu perdi a paciência porque ela foi agressiva. Não, eu perdi a paciência porque eu estava com fome, né? Aí é porque você me irritou. Você me irritou também é muito bom, né? A irritação é uma coisa que vem de fora para dentro, né? Não é que eu me irritei com o que você fez, né? Então, o que que acontece? Eu preciso de coragem para ver de frente esse acontecimento sem desculpa e sem fuga. E ela vai falar que esse autodescobrimento aqui, então, é como um parto, né? E é preciso coragem para a gente se enfrentar. Então, gente, é isso. Era só para complementar o que a Joana pôs ali. Inevitavelmente, o ser humano traz o mito do significado, e mesmo incapaz de o identificar, momento chega em que a nuvem anestesiante do prazer desaparece ante o sol da realidade, ei-lo impulsionando para o avanço interno, a compreensão da mensagem do viver e do crescer psicologicamente. Vão entender isso aí, tá, gente? A gente volta no texto.
Então, primeiro eu tenho que entender o que que Jana chama de mito, tá? Aqui é o estudo da série psicológica, volume 1. Capítulo 11. Joana tem 3 visões diferentes em relação ao conceito e entendimento do mito. Na primeira perspectiva, mito é uma falsa ideia valorizada pelo coletivo, o qual o homem, na sua inconsciência, se identifica. E como é que chama isso, gente? Quando eu pego uma coisa que é valorizada por coletivo para mim, como é que eu formo? O que que eu formo com isso? Máscara. Máscara, persona, é isso aí. Ô, gente, não você tem que ler o texto para saber, naquele texto, qual é o sentido de mito que ela está usando, tá? Então, é uma falsa ideia. Então, são nossas máscaras, né? E nós temos uma sociedade, por exemplo, que põe a felicidade na juventude, na beleza, na riqueza, no poder, e quando eu vejo, eu estou comprando isso. Quanto mais inconsciente eu sou de mim, mais eu sigo o coletivo. E eu acabo comprando isso, né? Então, a gente vai ver lá no Homem Integral a Joana usando, então, esse mito nesse sentido, tá? Equivocado quanto aos referenciais da existência, deixa-se imbuir pelas sensações da posse, do prazer fugidio, caindo em depressões, seja pela constituição psicológica fragmentada, ou porque estabelece como condição de triunfo a aquisição das coisas que se podem amealhar e perdem o valor, quando se não possui o essencial, que é a capacidade de administrá-las, não se lhes submetendo ao jugo enganoso. Então, gente, veja bem, é uma coisa, a sensação de posse, o prazer, fugidios, né? Que eu posso tomar isso como referencial da minha existência, né? E porque eu estou com a psique fragmentária, é o que Freud chama de neurose, ou seja, eu tenho conteúdos inconscientes que eu não conheço, né? Por isso eu sou fragmentada, né? Então, e por isso, ou porque estabelece como condição de triunfo a aquisição de coisas como o coletivo fala. Eu compro essa ideia do coletivo, né? De coisas que a gente pega e perde o valor, né? Ou seja, as coisas materiais, né? E quando não se põe, a gente entra nesse jogo enganoso, né? Que as coisas não são essenciais, porque ela acaba perdendo, não me dá a satisfação que eu quero, e eu entro nesse jugo enganoso, né? Então, isso aqui é o que faz a máscara social. E quanto mais inconsciente eu ter, quando eu ver, eu já entrei nesse jogo. Tá? De perseguir isso como se isso fosse me trazer satisfação, fosse me trazer felicidade. Assim, apresentam-se os que se creem infelizes, porque... Não, peraí, eu estou tentando só fazer isso aqui baixar. Ah, baixou. Assim apresentam-se os que se creem infelizes, porque não têm, e os que se fazem ditosos, porque tendo, não se contentam face à ausência da plenitude Então, interior. gente, vem aí. Quem não tem, está infeliz porque não tem. E quem tem, o que acontece? A hora que consegue, fica infeliz porque vem o vazio, aquilo não deu para você a satisfação que dava, né? Que você esperava com ele. O mito da ambição do rei Midas, que tudo quanto tocava se convertia em ouro, causa da sua felicidade e desgraça, tem atualidade no comportamento neurótico dos possuidores possuídos. É isso. Aqui nós entramos, então, no que ela está falando do mito, ó, o mito do rei Midas, que é aquele mito que a pessoa, tudo que ela pegava virava ouro, né?
Então, ela está falando desse mito nesse sentido, que é usado por uma construção de uma máscara social, de uma persona que adota o valor coletivo e sai para conseguir o que esse valor tem e depois fica infeliz, ou porque não tem, ou porque tem e aquilo não deu para ela o preenchimento que ela esperava, né? Trazendo como causa da sua felicidade e desgraça, e hoje a gente vê nesse comportamento neurótico dos possuidores que são possuídos pelo que ela tem. Em vez de conseguir administrar os bens, ele é possuído, ele vira escravo desses bens. Então, aqui é o primeiro, como Joana usa mito, é o primeiro caso. Deu para entender, gente, o que é mito? Nesse caso aí. Agora vamos ver os outros dois, tá? Na segunda perspectiva, Joana aponta o mito como pensamento mágico, levando o indivíduo a fugas ocasionais por intermédio dos sonhos acordados, da fertilidade imaginativa. Aí, gente, a gente tem que lembrar que esse pensamento mágico é muito próprio da criança, né? Todo mundo já conviveu com criança, sabe. Isso aqui é uma maneira infantil ainda da gente ver a realidade, né? De fugir, inclusive, da realidade. Édipo, na tragédia Sófocles, deseja conhecer a própria origem. Levado mais pela curiosidade do que pela coragem, ao ser informado que era filho do rei Laio, a quem matara, casando-se com Jocasta, sua mãe, desequilibra-se e arranca os olhos. Cegando-se, foge à sua realidade. Ao autodescobrimento, perde-se, incapaz de superar a dura verdade. Então, ela usa que o mito, né? Todo mundo sabe a história, né? Da novela Jocasta, mesma coisa, mas não é igual a novela. Então, qual que é a questão do mito aqui, né, gente? É a fuga que você usa o mito. Por quê? Diante de uma verdade, de uma realidade, ele arranca o olho para não ter que ser confrontado com a verdade. É assim que a gente faz. A gente faz o quê? Esconde a verdade de uma maneira infantil com coisa que isso vai resolver, né? Então a gente acha que escondendo a verdade de nós mesmos, lá dentro do teu inconsciente, esconde lá que resolve sozinho. Não vai resolver, né? Então a gente acha que nem Édipo, né? De uma maneira infantil, por medo de nos confrontar com a verdade que nos possui. E olha que é uma verdade dura, né? Isso aqui, nós também temos verdades duras que temos que confrontar, né? Então, aí é o mito no sentido fantasioso, né? Que ela... A mexer qualquer coisa tem que começar. O trem. Na terceira perspectiva, o mito fazendo parte das raízes psicológicas, constituindo as matrizes desencadeadoras do comportamento humano. O mito em seu aspecto simbólico e organizador das forças arquetípicas da vida, oferecendo modelos de como viver e se relacionar com elas. O que é matrizes desencadeadoras do comportamento humano? O que é isso aqui, gente? Arquétipo. O mito expressa o arquétipo, tá? Então, as matrizes desencadeadoras do comportamento, isso é arquétipo. O mito, em seu aspecto simbólico e organizador das forças arquetípicas, oferecendo modelos de como viver e como relacionar com ele. É nesse sentido que ela está usando o mito aqui no nosso texto. E nós temos que entender. Nós vamos entender de que modelo é esse. Então, o mito vai me oferecer modelo de como viver, como se relacionar entre nós. Estranho isso, né? Mas isso existe. Nós vamos ver. Antropológica e historicamente, a sobrevivência equilibrada do homem e da sociedade em estado sempre vinculada à ideia de um mito central,
no qual se aurem os valores éticos de sustentação para as suas atividades e do seu equilíbrio. No exemplo, depois que a gente vê o exemplo, a gente volta no texto, tá, gente? Que fica claro. Mas veja bem o que ela está falando. Tem um mito central da sociedade que sustenta ela nos seus valores éticos e o seu equilíbrio, tá? Guarda aí. Nós vamos voltar no texto depois que a gente vê o exemplo, porque depois do exemplo a gente consegue. Toda vez em que os fatores adversos interferem nos mitos humanos, desacreditando aquele que sintetiza as suas aspirações, os homens se encaminham para o caos e se agridem e se perturbam, parecendo haver perdido o rumo. Então, a gente tinha um mito central, aconteceu alguma coisa, né? Desacreditou esse mito, que nós vamos ver aqui, e aí vira esse caos, a gente começa a agredir um ao outro e tal. Vamos ver o exemplo. Tá? Então, gente, se a gente pegar a Idade Média, nós tínhamos uma coisa chamada mito cristão. Então, é importante eu entender, existe a doutrina de Jesus, existe o que nós fizemos dela. Tá? Então, existia na sociedade um mito cristão que a sociedade aceitava aqueles valores, aquele discurso, e o que acontece? Nesse tempo existia apenas uma igreja, né? A católica, e todos nós éramos católicos, né? Então, ela falava como que eu devo me vestir, como que eu devo me comportar. Ela falava para mim o que é certo, ela falava para mim o que é errado. Ela dava um sentido de vida para mim, ela dava os valores que eu tenho que respeitar. Tinha uma narrativa coletiva do que ia acontecer depois da morte. Você vai para o céu, você vai para o inferno, tem o castigo. Então, isso era aceitado coletivamente. Agora, alguém consegue perceber por que isso tinha que ser quebrado? Que foi a espiritualidade, gente, que encaminhou para a quebra disso. Por quê? Pode falar aí. Para a gente sair do lugar. Isso. Quem é que eu falo? Não pode pegar aqui. Tira a mãozinha, o cotovelo de cima da mesa. Não pode usar essa roupa aí. Né? Não mastiga de boca aberta. Criança. Então, enquanto eu estou aqui, por que a sociedade tinha uma certa harmonia? Porque alguém de fora me falava o que eu tinha que vestir, não faz isso que é pecado, não faz isso que é errado, vai lá na missa uma vez por semana, lá eu rezava, lá ficava, estou em paz com a divindade. Aí, na hipocrisia, eu fazia tudo escondido, desde que ninguém descobrisse. Estava tudo perfeito entre nós. Você entendeu? Nós estávamos infantis. Isso, a gente tem que crescer. Então, os valores eu tenho que descobrir dentro de mim. E eu tenho que voltar à mensagem de Jesus real. Né? A mensagem de Jesus é igual à espírita, nada é proibido. Tu que decide, tu tem consciência, decide. Não é assim? Você vê as consequências, aprende e você decide se você quer fazer ou não. É isso aí. Então, gente, o que acontece? Primeiro veio a ciência, que tirou a literalidade do texto bíblico. Não foi criada em 7 dias. Começa a quebrar o texto. Né? Veio a questão intelectual também, o questionamento. Ah, tá, você vai para o céu, eu vou para o inferno. Eu matei uma pessoa, para onde que eu vou? Para o inferno. E se eu matar 5? Para o inferno. Ah, mas então como é que eu vou para o inferno? Eu matei um só, vou matar mais 4, então eu vou para o primeiro lugar. O inferno eterno, como pode ser eterno? E começa os questionamentos, quebrando esse mito coletivo. Tá? E a questão do materialismo também surge, valorizando as coisas materiais, e eu quero a recompensa hoje. Eu não quero depois que eu morrer, eu quero hoje. Né? A secularização, que veio a individualizar, a questão do indivíduo
do individualismo, a liberdade de pensamento, não tem que ninguém me dizer o que eu faço, o que é certo, o que é errado, né? E veio a questão do globalismo também, que aí eu tenho contato com outras formas de pensar, que me faz questionar essa que está aqui entre nós. Então, gente, daí quebrou-se o mito, tá? Esse mito cristão. Hoje, temos cristão na sociedade? Temos, mas os valores dela não são aceitos coletivamente. Então, daqui surgiu. Quem é que eu sou? Por quê? Qual que é o sentido do sofrimento? Qual que é o sentido da vida? Que esse mito me respondia. O que acontece depois da morte? O que é certo, o que é errado? Aí você vê os discursos. Ah, e a verdade é relativa. Por causa disso. Deu para entender o que é mito cristão? Mais uma coisa. Isso é uma construção coletiva, infantil, do que é o cristianismo. Mais uma vez, a missão de Jesus é o tempo inteiro dentro de nós. Ok? Deu para entender o que é mito cristão? Só você olhar para a Idade Média, você vai entender direitinho. E como que isso vem sendo quebrado. Né? Tudo bem aí, gente? Agora vamos voltar no texto que a gente vai entender. Antropológica e historicamente, a sobrevivência equilibrada do homem e da sociedade tem estado sempre vinculada à ideia de um mito central, no qual se aurem os valores éticos de sustentação das suas atividades e do seu equilíbrio. Então, eu não tinha conflito. Estava ali para me dizer o que é certo, o que é errado, qual que é a minha obrigação, eu como mãe, o que eu tenho que fazer, eu como esposo, como eu tenho que agir. Então, tinha conflito. Todo mundo concordava, a sociedade vivia nisso. Estagnou, né? Mas vivia. Toda vez em que fatores adversos interferem nos mitos humanos, desacreditando aquele que sintetiza as suas aspirações, os homens se encaminham para o caos e se agridem e se perturbam, parecendo haver perdido o rumo. Então, ela afirma que o mito central foi destruído, não é mais um valor coletivo, né? E nem eu reconheço na igreja vamos dizer, a autoridade moral para me falar o que eu posso ou não posso fazer. Ninguém na sociedade acha isso. Né? Então, agora, e aí, o que acontece comigo? Aí, agora que vai entrar. No estado atual da sociedade, existe a carência de um mito predominante, que aglutine todas as mentes, sobre elas derramando as suas benesses e confrontando-as. Confortando-as. A perda do mito expõe os conteúdos psíquicos, que alteram os objetivos das suas necessidades, fazendo-o mergulhar no vazio e no desinteresse, no prazer ou na alucinação do poder. Que ela veio descrevendo aqui para nós. Né? Que ela veio descrevendo aqui para nós. Então, gente, esse mito tinha que ser destruído e a nossa crise é por causa disso, né? Para forçar a gente a entrar para dentro enquanto eu tivesse vamos dizer, coletivamente nesse funcionamento infantil, eu errava, o que eu ia lá? Como é que eu resolvo? Ah, você faz aí não sei quantas orações, faz essa penitência, eu voltava com a consciência tranquila, né? Entendeu? Então era coisa infantil. Aquilo, o meu erro não servia para me causar conflito e me fazer crescer, né? Então hoje eu tenho que confrontar isso dentro de mim. Só que é o problema, virar crise. Com vazio, com desinteresse, essa procura do prazer e do poder, que é fuga. Guarda essa parte do prazer, que agora nós vamos voltar no texto da Joana. Olha bem. Inevitavelmente, o ser humano traz o mito do significado e, mesmo incapaz de identificar, momento chega em que a nuvem anestesiante do prazer desapareça ante o sol da realidade.
ei-lo impulsionando para o avanço interno, a compreensão da mensagem do viver e do crescer psicologicamente. Então, gente, aonde que está esse mito do significado? Onde é que ele está? Dentro de nós, dentro do arquétipo do significado. Qual é o arquétipo do significado? O self. O self é o arquétipo do significado. Então, mesmo eu incapaz de o identificar, essa nuvem de prazer materialista, de fuga que eu estou diante do sol da realidade que vai batendo em mim, vai me impulsionar para avanço interno. Esse mito me impulsiona para dentro. Então, essa crise que a sociedade está vivendo tem o objetivo de me fazer voltar para dentro para buscar o significado dentro de mim. Antes, o mito cristão ele era aqui fora, para me dava sentido coletivamente. Agora eu tenho que buscar o Cristo em mim, dentro de mim, o mito do significado, que é o arquétipo do significado, que é o self, é o Deus em mim. É lá que está. Vou ter que fazer isso. Olha bem, esse mito me impulsiona para dentro, para compreender a mensagem de viver, de crescer psicologicamente. Então, eu estava numa fase infantil acomodada, sem conflito. Então, tem que vir um conflito para me tirar dessa fase. E o importante aqui que eu esqueci de falar, aqui, é isso aqui. Aqui, ó, que a gente vai ver no próximo texto da Joana, na hora que começa o texto, ela vai falar disso aqui, ó, que a ciência tentou-se que a ciência fosse o próximo mito. Tá? Ela vai falar isso aqui, ó. Então, derrubou-se o mito cristão e tentou-se colocar a ciência no lugar. Ok? Então, agora a gente termina esse texto e vamos passar para o próximo, então. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Que isso aí vai explicar, inclusive, o início do próximo texto. Vocês entenderam? Quem quiser fazer uma pergunta ou colocação, por favor. Ô, Vânia, Oi. eu tenho uma dúvida. Há milhares de cristãos que continuam seguindo esse tamponamento do resolver voltar para dentro. Uhum. Continua o mito da religião católica, vamos dizer. Como que isso caminha, então? Como que se faz esse caminhar para você voltar para dentro se a Igreja Católica ainda continua da mesma forma? E eu coloco, e nós, dentro do Espiritismo, a mesma coisa. Quem de nós que se conhece, Ângela, quem pode falar que já Não, não, fez o não, autoconhecimento, não é né? nós nos conhecermos, não. É porque há milhares ou milhões de pessoas que continuam na mesma toada. Não Então, isso não vai ter fim? necessariamente, só te dizer, porque, veja bem, eu posso ter outra religião que não é o Espiritismo e não ter Aham, ela como um que comanda o meu pensamento, que comanda o meu comportamento, que me dita o que eu posso entendi. ou não posso fazer. Já Hoje, entendi. você pode se manter, igual você falou no catolicismo, de várias maneiras. Eu posso ir lá E como pensar diferente, assim? E pensar diferente? não, não é pensar diferente. Veja bem, quer ver uma ideia? O catolicismo fala que não pode evitar filho. Me fala quantas católicas evitam. Não pode fazer sexo antes do casamento. Então, eles mandam. Não. Questiona. Então, hoje, o que, que eu vejo? Até a relação da nós vamos dizer, como você falou, com o catolicismo ou com qualquer crença religiosa, o ser humano ele já não está passivo. Ele Entendi. questiona. Entendi. Cada um à sua maneira, né?
Sim, igual a gente tendo o espiritismo, você vai tendo essa consciência. Não é porque o padre mandou, o bispo falou, Vânia falou que eu vou fazer. Eu vou pensar, vou raciocinar e eu tomar minha decisão. Isso é um momento da sociedade que a gente está vivendo de crescer e se tornar responsável pelas próprias ações. Então, Entendi. o relacionamento não está o mesmo, não. Naquele tempo, antigamente, gente, ditava mesmo, e as pessoas, às vezes, a maioria obedecia coletivamente, mesmo que por trás você fizesse errado, mas fazia escondido, para ninguém te pegar. Porque era pior, né? Não, faz parte, Anja, do momento infantil nosso, eu entendo isso, era um momento infantil. Hoje nós já tivemos esse crescimento da sociedade, veio a ciência, veio o pensamento livre, veio e tudo isso para a gente começar a crescer e ver a verdadeira mensagem de Jesus, que não é essa, não é de legalismo, não é de moralismo. Isso não tem nada a ver com Jesus. Eu Então, eu entendi. entendo que é um movimento de crescimento da humanidade. Então, Aham. mesmo quem está no catolicismo já tem essa reflexão também. E nós, dentro do espiritismo, também. Né? Às vezes, quantas vezes tem espíritas que faz tudo que o espírito manda? Questiona o que o espírito fala, Kardec manda questionar. Vai lá, que está mandando você, ensina você como você olha uma mensagem do espírito, como você questiona vamos dizer, passa pelo filtro que você ouve do espírito. E quantos espíritas escutam o espírito falando e falam amém, sim, senhor. Ó, mesma coisa. Antes era o Entendi. padre, agora é o espírito. Ô, Vânia, ou seja, é individual, não é? O Isso aí. crescimento é a busca individual de cada um. Não interessa a religião, o que você É crescer, é isso aí. ser com você. Não É. tem? Agora, antigamente, como a gente era infantil, a gente estava no movimento coletivo, porque nós estávamos num momento mais infantil, mais inconsciente. E esses movimentos que vieram, eu entendo que é a espiritualidade, vamos dizer, movimentando para a gente sair desse movimento infantil. Eu entendo isso. Né? Então, a crise teve que vir. Né? Eu entendo assim. Para que agora eu vou procurar o significado dentro de mim, eu tenho que construir isso. E vamos entender, gente, nós somos espíritos, né? Então não interessa em qual religião você tem, depende dos seus recursos internos, e se você está ligado à espiritualidade, ela te conduz pelo caminho certo. Né? É isso que eu entendo. Então, agora a gente vai entrar no primeiro texto, no segundo texto, o primeiro que tem título, né? Que é as conquistas externas. Depois ela vai mergulhar na crise existencial mesmo, e depois nós vamos ver as consequências maravilhosas. Se Deus quiser. As conquistas externas. O processo de evolução antropológica tem sido um extraordinário desafio da vida, produzindo mudanças nas formas e funções orgânicas, facultando o desenvolvimento das faculdades mentais até o momento em que alcançou a formidanda área da inteligência e dos sentimentos. Não é por outro motivo que o instinto, na sua inteireza, já é uma forma de inteligência embrionária, por criar os condicionamentos que, mais tarde, a razão irá ampliar até proporcionar a compreensão dos conceitos sutis e das abstrações. Aí ela fez um passeio enorme, né, gente? Começou a gente lá de desafio, né? A evolução é sempre um desafio. Sempre vai ser desafio.
A hora que você consegue responder uma pergunta, surge outra. Você muda, alcançou um patamar, surge outro. Não tem rede. É verdade essa, não tem rede. Ó, produzindo mudança nas formas e funções. Ela está falando de todo o processo evolutivo, não é assim? A gente vai estagiando no mineral, estagiando no vegetal, estagiando no animal, o homem mesmo, né, vai mudando as formas. Você pensa o homem primitivo para nós hoje, olha a diferença do corpo, menos pelo, mais alto, o cérebro cresceu, então tudo isso vai formando, né? Tudo isso, facultando o desenvolvimento das formas mentais, até que alcançou a inteligência e os sentimentos. Aí chegou aqui em nós, né? Alcançou. Aí, extraordinário, e é mesmo. Se a gente pegar, né? Nossa, a gente evoluiu muito, a gente já conseguiu muita coisa. Nós viemos de uma luta grande, né, gente? Você imagina, você o homem primitivo, ele desencarnava, ele não conseguia sair de perto dos familiares, né? Não tinha a menor consciência, era reencarnar e encarnar, reencarnar e encarnar, porque não conseguia distanciar, né? Aí ele vai falar aqui, não é por outro motivo que o instinto, na sua inteireza, é uma forma de inteligência embrionária, que o Kardec também vai falar isso, que o instinto é uma forma de inteligência, né? Que cria condicionamentos que a razão irá ampliar até proporcionar a compreensão dos conceitos sutis e das abstrações. Então, do instinto, gente, vem tudo, né? Do instinto vem a sensação, do instinto vem a paixão, né? Do instinto vem as pulsões, né? Do instinto vem os arquétipos, né? Então tudo isso vem do instinto, né? E ele vai falar de condicionamentos muito ligados que a gente tem ligado aos instintos. Eu pensei no de conservação, que vai dar para nós o egoísmo, né? É uma exacerbação do instinto de conservação, o egoísmo, né? E acaba criando condicionamento de eu querer tudo para mim, né? Melhor para mim, primeiro para mim, que pode acabar, né? Alguém pensou em outra coisa? Mas agora eu tenho uma dúvida sobre o instinto e sombra. Quando você olha alguém e fala assim, o meu instinto me diz que essa pessoa não é uma pessoa boa, no geral. Será que é o instinto ou uma sensação ou é a projeção, a sombra? Eu fiquei uma dúvida. Quando pode ser, se o instinto, sensação, quando você está olhando o outro, sempre em relação ao outro, ou é a sua projeção na sombra? Pois é, pode ser uma leitura só vibracional, né? Então, por exemplo, você entra no ambiente e você está pesado, tá mal aqui, mesmo, né? Essa leitura é bem vibracional. Você está lendo a vibração. E tem pessoas, não é que às vezes a pessoa até é meio cruel mesmo, que você faz essa leitura. Às vezes ela não é, ela está. Às vezes ela está num momento ruim da vida, né? Tá num momento pesado da vida, vivendo, às vezes, coisas bem pesadas, mexendo. Pode não ser projeção. Sim, mas aí você sente uma certa repulsa, você tem que ter essa leitura, né? E não necessariamente a pessoa é ruim, ela pode estar vibrando naquele momento uma vibração, né, de baixa, de uma raiva, às vezes dependendo do problema que ela está vivendo naquele dia, naquele momento, né? Por exemplo, gente, a gente tem problemas que a gente tem que perdoar o outro, que a gente perdoa rapidinho. Tem problemas que é uma vida inteira para você perdoar. E no momento que começa o processo de perdão, tua vibração é muito ruim. E vai melhorando à medida que você consegue
e libertando daquela raiva, daquela mágoa, mas isso fede, não sei se vocês fazem, essa vibração, ela fede, ela não é só pesada. Agora, como é que eu sei que é projeção? É que é intenso, assim, o que eu percebo do outro. Tem algo no outro que me desestabiliza. É a arrogância de fulano, entendeu? Eu não consigo tolerar a voz de fulano. Então, é diferente, porque mexe comigo, me causa raiva, me causa inveja, me causa ciúme, me causa emoções mais intensas. Aí que mobilizou algo seu, né? Então, se passa uma pessoa, né? E eu percebo algum tipo de sentimento, ele some rapidamente, dificilmente é projeção. A projeção te mobiliza mesmo. Você não vai esquecer isso fácil, não. Esqueceu. Alguém discorda, gente? Quer explicar melhor? Porque a gente ouve muito falar isso, né? Ah, nossa, aquela pessoa tem uma vibração ruim, né? Aí, é por isso que eu fiquei na dúvida. E às vezes eu só faço essa distinção. Tem épocas da vida da gente que é tão pesada, a gente está tão pesado que a gente está, não é? Nem a gente aguenta a gente mesmo. Isso aí. Aí depois você vai aliviando, vem tomar uns passos, muda a cabeça, muda o pensamento, ora, vai aos pouquinhos, você vai saindo daquele grau. Do turbilhão, né? Os impositivos para a sobrevivência desenvolveram os instintos agressivos que predominaram no ser humano por milênios. E quando ocorreu a conquista dos pródromos da razão e o seu estabelecimento no cerne do espírito, aquelas heranças prosseguiram com forte domínio no comportamento. A libertação lenta do primarismo e a aspiração do belo e do nobre, o tropismo, se vem impondo, de forma que a consciência hoje pode administrar os impulsos violentos, orientando-os para as ações de edificação, sem traumas nem conflitos. Primeiro, né, gente, o medo, ou eu fujo ou ataco. Isso que o medo faz comigo. Isso é uma reação violenta vinda do instinto de sobrevivência. Então, é o primeiro deles todos. Às vezes eu estou atacando o outro por causa disso. Então, o que ela fala, né, gente? Ela está falando das paixões, né, que vêm dos instintos, e com a razão, né, a gente ainda traz isso, isso ainda domina em nós, né? Nos comportamentos nossos. E a libertação é muito lenta. E aquilo que a gente viu hoje, a paixão, ela é neutra, ela tem que ser dirigida, olha, para o belo, para o nobre, e ainda tem essa atração que o divino nos atrai, nós queremos voltar para o divino, que faz com que a gente procure ele, né? E vai meio que dirigindo a nossa evolução no sentido, ele nos atrai, nós nos sentimos atraídos por ele, né? E aí a gente tem que ministrar essas paixões, esses impulsos violentos, né? E colocar, igual a gente passou, sair muito quanto mais instintivo, mais ligada às paixões nós estamos, mais ela se concretiza no material. E essa força é neutra, ela tem que ser encaminhada para outro objetivo, né? Do belo, do nobre, do bom, né? Então, o Kardec vai falar isso, a paixão ela é neutra, depende da direção e se ela te domina. Se você consegue dominar ela, e você vai direcionar para ela para algo mais espiritual, mais psíquico, vai tirar do material, né? O dominar é através do autoconhecimento, ok? Tem alguém que entende? Porque hoje no Paulo nós estudamos exatamente isso. Então, eu estou falando, alguém tem dúvidas sobre isso, que quer perguntar das paixões, desse dominar as paixões? Nada obstante, o individualismo
esse filho dileto da conquista do materialismo, que se rebelou contra as imposições absurdas do religiosismo exterior, sem significados internos, expressa-se, na atualidade, como forma de uma incompleta autorrealização, impulsionando o indivíduo a ter, a destacar-se, a obter o que deseja de qualquer maneira, tornando-se consumista, insaciável e inquieto. É o que a gente viu lá atrás, ó, gente, o religiosismo exterior era o mito cristão que dominava na gente, né? Então veio o materialismo, olha bem, né, que nos ajudou a nos rebelar contra isso, né? E a gente fica no materialismo, eu fico tentando ter, mas eu não consigo me realizar. Fico incompleto, fico sentindo vazio, sem sentido, porque o material não pode realizar o espírito, é óbvio, né? Então, por mais que eu tenha, eu não vou conseguir resolver a questão, porque mais uma vez eu tento resolver aqui fora. Eu tento resolver aqui fora, né? E aí a gente tem consumista, porque na hora que eu consumo, libera todas as serotoninas da vida, eu me sinto bem, daí a pouco aquilo que eu comprei já está velho. Aí eu quero mais e fico insaciável, inquieto, porque não satisfaz. É mais uma vez eu fugindo de quê? De procurar o sentido dentro de mim, né? E aí eu fico nesse ter, nesse consumismo, fico inquieto, insatisfeito, não realizado, né? Em face desse instalado pós-modernismo, à ciência atribuem-se valores e significados quase divinos, parecendo incorruptível e insuperável, ao tempo em que as referências pessoais nos relacionamentos que não se aprofundam, mantendo-se sempre na superficialidade, tornando as afeições descartáveis, como tudo quanto se compra na sede voraz de possuir. Então a gente tinha um mito cristão e veio a ciência e a gente tenta divinizar ela para colocar ela nesse lugar de mito externo, do coletivo, tá? Só que a sede é da alma. Não tem jeito disso dar certo, né? Parece incorruptível, parece só. Haja visto a Covid, o que mostrou para nós o que é a ciência. E a baixaria que aconteceu. Eu acho que o Brasil é um dos países que não teve coragem de lavar os pratos e pôr as coisas no limpo. Né? Parece só. Então, além disso, né, nós temos o problema dos nossos relacionamentos superficiais e a gente procura possuir o outro, né? E descartável, né? A gente usa o outro como objeto. Tudo isso vem da nossa crise aí. Os afetos fazem-se ligeiros e amedrontados, oportunistas e descomprometidos, com medo, cada qual, de ser dominado pelo outro, evitando submeter-se, o que se caracteriza como pequenez, falta de personalidade, risco de perda, quando se estabelece a dependência. Então, gente, por que eu tenho medo de ser dominado? Porque eu quero dominar. Que tal o problema, né? Ligeiros, chamado de relacionamentos fluidos, né? Porque são superficiais, maravilhosos, declarações de amor na mídia, à vontade, na internet. No outro dia acabou. Mas não era um amor tão eterno assim, tão profundo. Somos feitos um para o outro. No dia seguinte, acabou. Acabou. É assim. E oportunistas, né? Ela sempre fala que tem um interessezinho, né? É, tem uma fala muito interessante. Veja por que você casou, que você sabe por que acabou. Então, se eu caso com uma pessoa porque ela é bonita, ela engordou,
cabelo envelheceu, por que eu vou ficar com ela? Né? Eu casei porque ela era bonita, por causa da juventude dela. Né? Eu casei com fulano porque ele era rico. Agora eu achei outro mais rico. Mais ou menos assim, entendeu? É isso aí. Então, é saber por que você casou, que você vai ver por que acabou, né? Então, é isso. Com medo, né? Evitando submeter-se, o que caracteriza como o se submeter ao outro, a gente entende como pequenez, falta de personalidade, o risco de perder quando se estabelece uma dependência. Então, a gente vê isso aqui, né? E fica a briga de duas crianças, um querendo dominar o outro. Né? E a gente pensa, o que é realmente a dependência? Né? E as pessoas são muito imediatistas, né, Vânia? Quer o amor para hoje, quer possuir hoje, né? É o hoje. Né? O imediatismo você vê o tempo todo, né? Então, gente, o problema todo é a falta da personalidade, né? Que a gente acha que submeter é falta de personalidade. Mas veja bem, quanto mais você se conhece, mais livre você é no relacionamento. Você jamais vai ser escravo do outro, mesmo que você seja dependente financeiro dele. Porque a tua liberdade interna ninguém mexe. Agora, esse jogo todo que existe aqui é porque a gente está no ego, tá? Um querendo dominar o outro, submeter o outro e criar uma rede de dependência em relação ao outro. Então, é um relacionamento bem complicado, né? E o que acontece? Como tem medo, não tem entrega real. E se não tem entrega real, na verdade, o relacionamento não aconteceu. Não é de alma para alma. É de jogo, de ego com ego. Alguém quer falar? Discorda? Concorda?